Será que a sua falta de clareza e a ausência das respostas que você tanto quer não vem do você procurar se encaixar em fórmulas alheias, em manuais, em vez de olhar para dentro e para sua própria vida e verdade? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente feliz? Você lembra disso? Você se sente bem, né? Você se sente feliz hoje realmente, mas não uma felicidade provisória relacionada a resultados, a conquistas, a feitos, não uma felicidade pelos acontecimentos externos, e sim um estar feliz com você, um estar feliz por quem você é, feliz genuinamente, né, no seu interior mesmo, e não por quem você é de uma forma superficial, né, não pelo seu trabalho, não pelas coisas que você tem realizado, viagens ou qualquer coisa nesse sentido, mas um feliz por quem você tem sido enquanto pessoa, feliz pelo caminho que você está trilhando na sua vida. Eu estava lendo um livro, um romance, há alguns dias, e tinha um trecho em que a amiga da protagonista, ela era filha de uma terapeuta, né? E ela conta para essa amiga, né, que é a protagonista do livro, que a mãe dela diz que às vezes quando a gente perde a felicidade, é melhor procurar por ela, né, pela felicidade, da mesma forma que procuraria por outras coisas. Como a gente perde um celular, quando a gente perde uma chave, né? Como que a gente faz? Como que a gente procura por essas coisas? A gente vai refazendo os próprios passos. Ou seja, você refletir, né, você se perguntar sobre quando foi a última vez que você foi feliz. O que você fazia nessa época? Como que você agia? Quais foram suas escolhas nessa época que você se sentia tão feliz? Como que era a sua vida ali, né? O que envolvia a sua vida interna e externa? E bom, isso serve para basicamente tudo, esse rastrear, esse refazer os próprios passos, né? Serve para tudo na vida. Rastrear as nossas emoções, os nossos pensamentos, é o primeiro passo para que a gente possa entender verdadeiramente quando eles começaram, por quê, qual a raiz, né, daquilo de fato, e aí sim, através disso, em cima disso, a gente poder trabalhar em retornar ao nosso eixo, em crescer, em aprender, em se resgatar, né, em se reconectar com quem a gente de fato é, com quem a gente quer ser. Quantas vezes você se agarra ao resultado, à consequência, ao efeito de alguma coisa, né, que não tá legal, que não te faz bem, e aí você fica ali reclamando, reclamando disso, você só sabe reclamar, mas você não sai daquilo, fica nesse ciclo de reclamação, né? Algumas vezes se culpando demais pelo que aconteceu, pelo que tá acontecendo, como tá a sua vida, ou então se colocando como vítima do universo, da vida, do mundo, das pessoas, você é sempre a vítima de tudo, mas você não para avaliar a raiz e a sua responsabilidade nisso. E ó, preste atenção, não tô falando de culpa, viu? Não tô dizendo que você tem uma culpa no que está acontecendo, mas você tem responsabilidade pela sua vida. O maior responsável pela sua vida é você. Então, cabe a você, né, parar e pensar, poxa, mas por que eu tô me sentindo assim? Por que tá acontecendo isso hoje, né? Tem alguma decisão que eu possa tomar para sair disso? O que eu preciso realmente? Quando isso começou? Por quê? Então, quantas vezes você reclama de como alguma coisa não tá boa ali na sua vida, né? Algo não tá bom, mas você não para refletir quando isso começou. Por que começou? Como começou? O que estava acontecendo quando isso começou? E o que você de fato precisa fazer para mudar essa realidade, para sair disso que está acontecendo, para ter uma realidade melhor, uma realidade que te faça sentir melhor com você mesmo. Quantas vezes você para rastrear o que te levou a esse momento, ou você para avaliar suas condutas, né, as suas escolhas, e analisar as possibilidades de caminho para onde elas podem te levar, para onde elas estão te levando. Em vez de parar para procurar respostas no externo, no outro, nas pessoas, em livros, em manuais, como se dizer eu sinto X, eu penso Y, sempre fosse levar a uma mesma resposta, né? Você já considerou olhar para dentro, para você, e buscar a sua resposta em você, que é individual, a sua resposta é sua, né? Ela se baseia no seu sentir, na sua história, na sua verdade, na sua experiência de vida. E algo que eu sempre falo e que ajuda demais nesse processo de busca por respostas, né, por mais clareza, por quem se é, pelo que está acontecendo, o que precisa ser curado, o que precisa ser lidado, é a escrita. O escrever livremente e com frequência sobre suas emoções, seus pensamentos. A escrita, ela pode ser terapêutica, né, se usada nesse sentido. E se você fizer de forma constante, ali, dia após dia,
escrever sobre o seu dia, não sobre coisas banais, tá? Mas sobre como você se sentiu naquele dia, os momentos que você sentiu aquilo, o que te fez sentir aquilo, o que estava acontecendo, o que te falaram, né? Os pensamentos que você teve. Ao longo do tempo, você começa a notar melhor os padrões que se repetem na sua vida de pensamentos, de padrões de emoções, padrões de escolhas, né, de condutas. Então, você vai notando melhor o que está acontecendo ali na sua vida, né? O que está por trás daquilo ali. Você vai conseguindo ter mais clareza sobre aquela situação, sobre a sua vida, sobre você. Vai ficando mais fácil o autoconhecimento, né, e a clareza do que realmente está acontecendo, do que você quer, do que você precisa fazer, do que precisa ser curado, precisa ser lidado, de quais são as suas respostas que você tanto busca no mundo externo, né, mas que você não vai encontrar no externo, você vai encontrar em você. E foi por isso até que eu criei o e-book Reconectar-se através da escrita, porque aqueles exercícios, né, do e-book que eu recebo até muita mensagem de vocês dizendo que não imaginavam que seriam tão profundos, é para isso, né? Eles são para isso. É para treinar essa autoobservação, esse olhar verdadeiro para si, para que você comece a encontrar suas próprias respostas, para que você não espere do outro uma resposta que precisa vir de você mesmo, né? Vir de dentro de você. A gente não é fórmula matemática, né? A gente não funciona como uma fórmula de exatas ali. Então, uma mesma resposta não vai ser certa para todo mundo, não vai ser a melhor para todo mundo, não vai ser a que faz sentido e se encaixa na vida de todo mundo, na situação de todo mundo ali. Então, talvez para uma situação de mesmos efeitos, né? Eu tô me sentindo ansiosa, você também. Mas a resposta do porquê essa ansiedade, do que eu preciso fazer para lidar com essa ansiedade, para mim pode ser A, para você pode ser B. Então, é preciso entender todo o contexto, né? O que estava acontecendo na sua vida quando essa ansiedade aflorou ali? O que você estava pensando? O que você estava sentindo? O que você estava vivenciando na sua vida? Desde quando? Por que isso acontece? Em que momentos isso acontece? Porque a ansiedade, por exemplo, pode vir em momentos diferentes para mim, para você, de formas diferentes. Então, não só a ansiedade, tá? Qualquer coisa, qualquer emoção ali, qualquer pensamento, né? Qualquer padrão de pensamento. Então, por isso é importante esse rastrear, essa autoobservação, esse olhar para você, porque a minha resposta pode ser diferente da sua, né? O que eu preciso curar, lidar em mim, pode ser diferente do seu, pode não ser a mesma coisa que nos fez chegar nesse mesmo ponto. Então, o caminho para sair desse lugar vai ser diferente pra gente também. Porque a gente, né, é diferente. Nós somos seres individuais, somos seres únicos. E a sua resposta, então, tá dentro, tá em você, não em mim, não no outro. Tá na sua história, tá nas suas vivências, tá nos seus sonhos, tá no seu coração. Não no livro, não no externo, não no mundo externo a você, né, não dos outros. E não é que os livros não ajudem, tá? Eu sempre vou incentivar e vou indicar a leitura para tudo, como lazer, como estudo, como tudo. Mas o livro, por si só, ele não faz nada. E eu recebo muita mensagem de: me indica livro para quem tá passando por X coisa. Poxa, eu tô passando por tal situação, me indica um livro para isso, me indica um livro para eu entender melhor isso, para lidar com isso. E muitas vezes eu fico com receio de recomendar um livro, e eu sempre, né, quando eu recomendo, chego a recomendar mesmo, eu faço sempre o alerta sobre as respostas não estarem nos livros. Por que isso? Porque enquanto você não treinar a sua autoobservação, não treinar esse olhar para si, os livros serão só isso, livros. E corre o risco de você seguir métodos, fórmulas que não se encaixam na sua vida, seguir caminhos que não são o seu, que não são o que você precisa realmente, né? Que não são a sua realidade. Então, é preciso primeiro você treinar esse se ouvir, esse se ver, esse se enxergar mesmo, para que os livros e qualquer coisa externa não confundam as suas respostas, para que você saiba discernir o que ali faz sentido para você e o que não, o que se encaixa, né, na sua vida, na sua situação que está passando aí, enfim, no que for ali para você e o que não se encaixa, para que você saiba pegar para você só o que fizer sentido e o restante você deixar de lado. Mas será que você está realmente disposto a se ouvir? Porque se você não tiver, não vai adiantar nada. Você pode ler vários livros, pode fazer vários cursos que não vai funcionar. Porque primeiro você precisa se conhecer, você precisa ter esse olhar para você, para que quando você estiver fazendo cursos, assistindo uma palestra, lendo um livro ou o que for, ou numa conversa, né, tendo uma conversa com alguém, você consiga realmente pegar dali, daquilo, o que funciona para você, o que faz sentido para você e não o todo. E não tudo que foi dito, e não tudo que foi lido. Mas será que você está disposto a isso? Está disposto a realmente se ouvir, a parar e se ouvir de verdade? Você está disposto a parar, sentar, avaliar, refletir, rastrear, né, os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas emoções e os seus pensamentos? Você está disposto a se olhar verdadeiramente?
Porque enquanto você não fizer isso, enquanto você não fizer essa pausa de se olhar, de estar com você ali, né, a sós, com seus pensamentos, rastreando tudo que está acontecendo ali, enquanto você não tiver esse hábito, enquanto você não se dispor a criar esse hábito e se comprometer a isso com você, qualquer resposta alheia e opiniões, né, externas só vão servir para tapar buracos de qualquer jeito e adiar a cura que você busca, a clareza que você tanto busca. Então, eu espero que esse episódio tenha te levado o quão importante é você fazer esse rastreamento na sua jornada, esse refazer os seus passos, né? Não de forma literal, de forma metafórica, né? Você rastrear suas emoções, os seus pensamentos, as suas condutas, o que aconteceu antes de tal situação, quando você busca por respostas. Seja o rastreamento através da escrita, que eu sempre indico demais, pelo meu e-book ou não, pelo caderninho ali que você mantenha diariamente, né? Tanto faz. O e-book, claro, ele tem perguntas para te direcionar, tem exercícios que vão te direcionar melhor quando você não está acostumado com essa auto-observação. Então, eles vão te treinar para isso, nesses exercícios. Mas, se você já está acostumado com isso, você pode pegar um caderninho que você tenha e a escrita, né, em si, seja por onde for, é muito mais eficiente do que você só pensar sobre aquilo. Porque no pensamento fica tudo embaralhado, né? Fica tudo muito confuso. Quando você coloca no papel, você consegue ver melhor, você consegue enxergar aquilo com mais clareza, com mais objetividade, né? Você consegue ser mais objetivo naquilo. Então, seja pela escrita, né? Seja conversando sem filtros com alguém que você realmente confie. O problema é que na conversa corre o risco de você ser levado pela opinião e filtro do outro, né? E não de uma forma com intenção negativa do outro, mas o outro, por te amar, né? Por te querer bem, pode dar uma opinião que não necessariamente é o que você acredita, é o que você quer, e você pode acabar sendo confundido por isso, né? Você pode ser levado pelo filtro, pela opinião do outro, pela visão do outro. E não que conversar seja um problema, tá? É ótimo ter alguém com quem você possa compartilhar as suas emoções, os seus pensamentos ali livremente. Mas também é importante que você tenha seu momento a sós com eles, que você consiga não depender do outro para tomar as suas decisões, para encontrar suas respostas, que você consiga ali também sozinho olhar para os seus pensamentos, para suas emoções, rastrear tudo isso e conseguir ir chegando, né, aos poucos, porque nem sempre uma resposta vem do dia para a noite. Tem coisas que aos pouquinhos vão clareando pra gente e que a gente vai encontrando as nossas respostas. Então espero que tenha ficado claro para vocês a importância desse rastrear, desse refazer os passos na nossa jornada quando a gente busca por alguma resposta, né, por alguma resposta na nossa vida. E bem, é isso então. Um super abraço e até o próximo episódio.